Palavra do Senhor para nós, João 21, do 15 ao 19, nos diz assim a palavra de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Esta palavra, gente, ela é de uma ternura desmedida. Mas é que para a gente entender a ternura desta palavra, nós precisamos ler os versículos anteriores. Que aí depois, se você quiser, você pode ler. Que é o capítulo 21, do 1 ao 14, em que Jesus aparece para os discípulos ali junto do lago, do mar da Galileia. Enquanto eles estavam ali praticamente descendo da barca, Jesus preparou uma fogueira, preparou um fogo para assar uns peixes. E é por isso que eu digo para você que é de uma ternura indescritível esta palavra. Porque Jesus reconstrói a atmosfera, o clima, os elementos da cena em que Pedro havia traído Jesus. Porque foi diante de uma fogueira, compartilhando ali um momento com algumas pessoas, até beliscando alguma coisa, que Pedro havia negado Jesus. Com certeza, todas as vezes depois daquele dia que Pedro se encontrava junto de uma fogueira com as pessoas, conversando, partilhando, ele se lembrava de que naquela noite de trevas, a poucos metros de Jesus, porque Jesus estava ao lado, Pedro negou por 3 vezes que o conhecia, disse que não tinha nada a ver com esse homem, que agora ele está dizendo aqui do fundo do seu coração que ele amava. Então, veja o que Jesus faz. Ele recria aquele ambiente que foi um ambiente traumático, para que aonde a dor causou a ferida, o amor agora possa causar a cura. Daí nós entendemos porque tantas vezes na nossa vida situações parecidas com aquelas do nosso trauma se repetem. Talvez algo no seu passado aconteceu que, olha, baqueou você, machucou muito você e condicionou a sua vida através de feridas. E depois você viu no decorrer da sua história, muitas vezes aquela cena se repetindo, como que lembrando você da ferida do seu passado, e você reclamava e dizia assim: mas parece que tudo me faz lembrar aquilo, eu não consigo esquecer aquele fato. Aí eu te pergunto, não seria Deus dando a oportunidade a você de recriando os elementos daquela cena?
curar o seu coração ferido pelo amor? Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus deu a ele 3 vezes a chance de reafirmar o seu amor. E por que Pedro ficou triste? Porque ao perguntar pela 3ª vez, ele entendeu direitinho, como nós também entendemos olhando esta palavra, que Jesus estava fazendo referência à negação. Mas é aquilo, né? Jesus é médico, é o médico dos médicos, que não põe a mão numa ferida que ele não vai curar. O bom médico não põe a mão, não mexe numa ferida que ele não vai curar. E aquela ferida, enquanto não é curada, ela dói a vida inteira. Mas ela dói pela última vez quando o médico põe as mãos sobre ela. Não é? Porque ele agora está mexendo para dar a cura. Mas para curar, a ferida também dói, porque se você já teve uma ferida assim, não é? Eu já vi alguns processos até de limpeza de feridas que a carne apodreceu, gangrenou. O que o médico tem que fazer? Tem que retirar todo o tecido morto. Tem que ir cortando, tem que ir raspando, aquilo dói. Às vezes está meio que inflamado, infeccionado. Às vezes nem pega a anestesia direito no lugar. A dor é terrível. Mas é preciso tirar o tecido morto e limpar a ferida. Ah, mas está doendo muito. Mas agora está doendo pela última vez, está doendo para curar. Jesus estava fazendo com que doesse pela última vez a negação de Pedro. Ah, então ele nunca mais ia lembrar? Lembrar é diferente de ser curado. Para sempre Pedro iria lembrar aquilo que ele fez, mas agora a dor de ter traído Jesus não ia mais existir dentro do seu coração, porque ele havia encontrado perdão, misericórdia e também havia se perdoado. E esse sofrimento que ele até então tinha sofrido, nesse momento de cura, perdeu o seu caráter destrutivo. Sabe aquelas lembranças que quando vêm em nós nos machucam de novo e nos destrói? Quando Jesus nos cura, nós não deixamos de lembrar, mas aquela lembrança perde a força de destruição sobre a nossa vida. Quando Deus entra na nossa história, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, começa um processo de reconciliação e de cura na nossa vida. Qual o único jeito de você se reconciliar com o seu passado? O mesmo que Pedro encontrou. O único jeito de você se reconciliar com o seu passado, com o que aconteceu de negativo, de terrível na sua vida, é você começar hoje, agora, nesse momento de oração, uma nova história. O único jeito de você se reconciliar com o seu passado é permitir que Jesus cure as feridas do seu coração e faça de você uma nova criatura. Ele estava fazendo de Pedro um novo homem. Inclusive, estava dando a ele uma nova missão. E confirmou nesta missão 3 vezes. Olha o que é Deus. Olha quem é esse Deus maravilhoso e o que é a misericórdia dele. Ao que o negou 3 vezes, ele entregou o que ele tem de mais importante, a sua igreja. E por 3 vezes confirmou, dizendo: você me negou, mas eu não te nego. Você me abandonou, mas eu não te abandono. Você me traiu, Pedro, mas eu serei fiel a você. E para que você saiba que eu sou fiel à nossa amizade, eu entrego nas tuas mãos a minha igreja. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Olha, se nós fôssemos mais como nosso Pai do céu, hein? E pagássemos com amor a traição que nós recebemos. E pagássemos com confiança o abandono que tantas vezes nós recebemos. Ah, mas a outra pessoa não merece. Talvez a outra pessoa não mereça o seu perdão. Não mereça mesmo. Mas você merece perdoar. Você merece se libertar.
Você merece começar uma nova história. Porque a gente pensa que ao libertar o outro, não é a palavra da missa de hoje, que o jejum que agrada a Deus é nós libertarmos os que estão detidos. A gente pensa que a alegria maior é da pessoa detida que é libertada. A alegria maior é de quem liberta. Porque se nós não aprendermos a libertar as pessoas, nós nunca seremos também pessoas livres. Porque quando você mantém uma pessoa amarrada pela falta de perdão, pela sua raiva, pela sua irritação, pelos rancores do passado, você não só mantém essa pessoa amarrada, mas você também está amarrado a ela. É igualzinho o policial que prende um bandido na rua. Enquanto ele segura o bandido está preso e ele, policial, está preso ao bandido. Muitos policiais, inclusive, prendem uma algema na própria mão e a outra na do bandido. Não é? Eu acho que não é muito aconselhável isso, mas de vez em quando a gente vê isso e às vezes a gente vê num filme isso acontecendo, não é? Então, essa prática ou existiu ou ainda existe. Mas veja, uma algema em si, outra algema no outro. Todas as vezes que você deixa de perdoar uma pessoa, você está algemado a ela pela falta de perdão. Você mantém um relacionamento com essa pessoa. Ainda que você diga assim, que é um relacionamento negativo, que é um relacionamento de desprezo, mas é um relacionamento que você mantém, às vezes com quem não merece o tempo que você está desperdiçando. Está na hora de perdoar. O único jeito de você se reconciliar com o seu passado é deixar Jesus fazer de você uma pessoa nova, como fez de Pedro uma pessoa nova, por meio do amor. Quando a gente ama, fica mais fácil entender essas coisas, não é? Quando nós vivemos um encontro pessoal com Jesus, o amor de Deus nos enche de uma tal maneira, mas de uma tal maneira, que nós achamos fácil qualquer sacrifício. Para nós é um prazer imenso todos os momentos de oração. A missa não demora quando nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus. Mesmo que o padre tenha dificuldade com a homilia e seja lento e não consiga organizar bem as ideias, e até alguns digam assim que a missa foi chata com aquele padre, quando uma pessoa tem um encontro pessoal verdadeiro com Jesus, ela nem sente isso, porque o coração está tão apaixonado por Deus que, olha, isso passa batido. Ela vive a missa, ela reza a missa. Quando nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus, que enche o nosso coração do amor de Deus, nós que fomos perdoados, gente, nós queremos perdoar. É interessante como a pessoa que não se sente perdoada tem dificuldade de perdoar. Quem não se sente perdoado tem muita dificuldade de perdoar. Então até digo para você, se você tem dificuldade de dar o seu perdão para as pessoas, que talvez esteja na hora de você confessar, de buscar a confissão. Porque ali no confessionário, você vai experimentar o amor misericordioso de Jesus que perdoa você. E perdoados, nós queremos perdoar, porque no confessionário, através do sacramento da penitência, o que nós recebemos? Recebemos um abraço amoroso de Deus, que dissolve os nossos pecados, que anula as nossas culpas, que liberta o nosso coração, e nós saímos dali limpos, novos e capacitados para não pecar mais, e saímos tão cheios do amor de Deus, que não cabe mais outra coisa em nós senão o amor de Deus. E quando nós estamos cheios do amor, nós queremos a paz com os outros, porque o amor sempre quer a reconciliação. Quando você entra numa família, quando você frequenta uma casa,
Você descobre naquela casa quem ama mais pela capacidade de reconciliação, porque quem ama dá o primeiro passo. Porque quem ama mais perdoa primeiro. Você quer descobrir numa casa quem ama mais? É quem abre mão sempre. É quem perdoa primeiro. É quem dá o primeiro passo na reconciliação. Porque o amor sempre quer a reconciliação. Se um pai ama um filho, vai querer ficar de mal do filho. Se uma esposa ama o seu marido, vai querer ficar de mal? Não vai. Porque o amor quer se reconciliar. Se você ama a sua esposa, meu amigo, olha, por pior que tenha sido o pecado que ela cometeu contra você, se você a ama, perdoe-a.